Novidade negativa na escalação do Vasco para a partida de amanhã contra o Bragantino, 6h30 da noite. Ontem eu trouxe um vídeo aqui no canal falando para vocês a provável escalação do Vasco e agora quero saber os relacionados e o Ryan não está relacionado para a partida. Ryan está com edema na coxa e não vai jogar contra o Bragantino. Existe uma expectativa dele já estar relacionado sim para o próximo jogo contra o São Paulo, que será no próximo final de semana. E aí acaba criando uma lacuna nesse ataque do Vasco. E aí eu vou te mostrar como o técnico Fernando Diniz pode escalar o Vasco para essa partida sem o Ryan. Será que vai com o Verratti? Será que vai com o David? Será que vai com o GB? Vem comigo. Se existe um lado positivo para a gente tirar dessa ausência do Ryan no jogo contra o Bragantino, é que o Vasco hoje tem algumas opções no ataque que podem substituir bem. É claro que é muito difícil você substituir um jogador como o Ryan, que vem em um momento iluminado, marcando gols, vem participando ativamente do jogo do Vasco, chamando a atenção não somente dos vascaínos, mas de todas as pessoas que gostam de futebol. Ele é um jogador que está sendo extremamente elogiado. Mas o Vasco vai com essa formação aqui. Vai continuar com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Cuesta, Robert Renan na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Tietê ou Hugo Moura no meio de campo, mas a tendência é que inicie com Tietê ao lado do Barros, Felipe Coutinho, Andrés Gomes vai continuar na ponta direita, Nuno Moreira na ponta esquerda, e aí no comando de ataque que tem a dúvida, quem vai substituir o Ryan, que é o centroavante que vinha jogando como titular, como referência do time do Vasco. E aí tem algumas possibilidades e eu vou dar elas para vocês. Primeiro, ele pode colocar o David, que é um jogador que se assemelha mais com o Ryan. E aí com o David em campo, ele pode fazer aquilo que ele já fez no jogo contra o Santos, né? O David pode jogar um pouco aqui na referência, mas em alguns momentos do jogo o David vai cair para a ponta e vai entregar essa parte mais de dentro do campo pro Felipe Coutinho e pro Nuno Moreira jogarem como falsos 9. E aí o David em muitos momentos vai ser esse ponta, alternando aqui com o Nuno Moreira. Isso deu muito certo no jogo contra o Santos. Então, é uma possibilidade a entrada do David no lugar do Ryan nesse jogo. É um jogador que se assemelha mais ao Ryan, um jogador de força física, um jogador de mais velocidade, tem até uma boa finalização também o David. É um jogador que, cara, vem melhorando seu rendimento. David vem entrando melhor nos jogos. Então, tem uma grande possibilidade, digo eu, do David iniciar esse jogo como titular. Ele pode fazer o básico, que é colocar o Verratti novamente no time titular, e aí ele pode jogar com o Verratti como centroavante, só que aí muda muita característica. O Verratti é um atacante que não é tão bom no jogo por baixo, não tem nenhuma velocidade como tem o Ryan para puxada de contra-ataque, força física. O Verratti é mais um jogador que vai acabar de uma forma ou de outra, ou não participando tanto do jogo, ou ele vai até condicionar um pouco mais o time do Vasco a jogar mais com cruzamentos pelas laterais. Eu particularmente não gosto, eu prefiro um time mais móvel, um time mais correria, que aguenta marcar pressão, que aguenta sair em transição rápida. Mas eu não duvido do Diniz colocar o Verratti, que é até uma substituição natural, né, cara? Você tira o Ryan do time e você coloca o Verratti, que é o reserva imediato, que era titular há 2, 3 rodadas atrás. Então é uma possibilidade. E a outra possibilidade também que ele tem é de colocar o GB. E aí você fica no meio termo. Você continua com um jogador alto lá no centro, um jogador de boa força física, boa posição no jogo aéreo. E também você tem um cara que tem uma boa velocidade. O GB é um jogador rápido, um jogador de passada larga, aquele falso lento. O GB às vezes até parece lento com a bola no pé, mas ele é um jogador que tem força, tem velocidade para atacar a última linha do adversário também. E também tem força para marcar pressão. Só que aí tiraria um pouco desse prestígio do Verratti, que já não vinha jogando, já tinha perdido a vaga titular para o Andrés Gomes, e aí vai o Ryan para centroavante. E aí o David eu acho que tá na frente dele para jogar essa partida, e eu ainda colocaria na frente o GB. Mas o Verratti tem muita moral dentro do Vasco, tem muita moral mesmo. Então pode ser que o Diniz inicie o jogo com o Verratti. A última possibilidade também que ele poderia fazer era colocar o Matheus França. Mas aí eu acho que ele perderia uma substituição importante no segundo tempo, porque o Matheus França geralmente entra ali no lugar do Felipe Coutinho aos 25, 30 minutos do segundo tempo, ou então ele entra em alguma das duas pontas, saindo Nuno ou saindo Andrés Gomes. Mas o Vasco hoje tem um time que mesmo sem o Ryan, caso entre o David, caso entre o Verratti, caso entre o GB, um time que ainda dá confiança para o torcedor de que pode sair sim vencedor lá do estádio do Bragantino. Eu não vejo como um jogo perdível pro Vasco. Nossa, o Vasco vai perder o jogo porque o Ryan não vai jogar. Não, vai fazer muita falta, um jogador que faria falta hoje para qualquer equipe do futebol brasileiro, mas eu acho que o Vasco, com o que tem, consegue vencer esse jogo. Dá para fazer um jogo competitivo. Não existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro, não seria fácil com o Ryan e vai ser mais difícil sem ele.
mas o Vasco tem material humano hoje para substituir o Ryan e conseguir fazer um jogo bom e trazer esses 3 pontos para casa, que seriam extremamente importantes nessa luta do Vasco pelo G6 do Campeonato Brasileiro. O Vasco conseguir manter essa sequência de vitórias. O Vasco pode ir para a 4ª vitória consecutiva. Depois vai ter um jogo em casa com o São Paulo, que aí o Ryan deve retornar já ao time. Então, é muito, muito importante o Vasco vencer esse jogo do Bragantino, que é um time que vive um mau momento. O momento do Vasco tá em alta, o Bragantino tá em um momento mais embaixo. Mas não existe impossível no futebol, e o Bragantino também tem uma equipe que vai tentar vencer o jogo. Se jogar o David, eu acho o Vasco com muita movimentação na frente, o GB é um pouco mais referência, o Verratti um pouco mais referência. Mas com o David a gente pode ter um Vasco muito móvel e difícil do time do Bragantino encontrar a marcação na equipe do Vasco. É fazer um jogo sem tentar mudar as características, cara. Jogar por baixo, ter a posse de bola, se impor, como é esse Vasco do técnico Fernando Diniz. O Vasco também tem um desfalque de não contar com o Diniz à beira do campo, e os 2 auxiliares estarão à beira do campo. Tomara que eles consigam ter esse comportamento enérgico, né? Que puxem os jogadores para cima com bastante cobrança, como tem o Diniz, que faz toda a diferença ali na beira do campo. Então é isso, é um desafio para o Vasco, um jogo mais complicado, que ficou mais difícil sem o Diniz, sem o Ryan. Mas assim, eu acredito que dá sim pro Vasco sair com os 3 pontos do Nabi Bichedi. Não vejo um jogo impossível não pro Vasco. Ainda tem boas possibilidades. Quem sabe se o Verratti jogar não volta a desencantar, marcar gols também, que é importante. O Verratti é o artilheiro ainda do futebol brasileiro nesse ano de 2025, então a gente também não pode descartar completamente o Verratti. Eu torço muito para que ele volte a jogar bem, que volte a fazer gols, mas é como eu falei para vocês, muda a característica da equipe. Não tem como você comparar o Verratti ao Ryan. São jogadores completamente opostos, distintos, característica deles. Mas é isso. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada que eu publicar aqui. E comenta seu palpite sobre esse jogo. Só recapitulando a escalação para vocês. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Tietê, Barros, Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira, David Verratti ou GB no comando de ataque. Tem uma pequena possibilidade do Matheus França, mas eu não acredito. E é isso. Ficando nessa, abração do Francesco, nós fui.